Fala aí, aqui é o Rodrigo do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre solução tampão? Bom, vamos direto aqui para a nossa questão e ver o que está sendo pedido. Olha só, solução de NH3 0,02 molar e NH4Cl 0,03 molar com pH 9,06. E ele está falando o seguinte: após adicionar 1 ml de NaOH com uma concentração de 1 mol por litro a 1 litro de solução tampão, calcule o novo pH. E ele já está dando aqui para a gente o Kb, que é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Tranquilo, solução tampão envolvendo uma base fraca e um sal que é derivado da reação da nossa base fraca com um ácido forte que, pelo visto, deve ser um HCl. Tranquilo? Então, beleza. Vamos ver como é que vai funcionar o tampão, como é que vai ser o esquema. Olha só. Temos aqui o NH3 com água, que vai reagir e formar NH4+, mais OH-. Isso aqui é um equilíbrio, lembrando sempre. Depois, temos NH4Cl mais água, gerando NH4+, mais Cl-. A água, que ela está em equilíbrio com ela mesma, formando H3O+, mais OH-. E a gente adicionou a base, que é o NaOH mais água. Mas o quanto que a gente vai adicionar? O que importa aqui é o quanto eu vou adicionar de OH-. Eu tinha uma concentração de 1 mol por litro, mas eu adicionei 1 ml. Isso vai dar um equivalente a um acréscimo de 1 vezes 10 a menos 3 mols de OH-. Mas beleza, vamos ver como é que vai funcionar o nosso tampão. É o seguinte, a gente tem nosso tampão aqui, bonitinho. Ó, o tampão é isso aqui. Isso aqui é o que eu adicionei, tá? O que vai acontecer? Quando eu adicionar a minha base, a minha fonte de OH-, o que vai ocorrer? Eu vou aumentar essa minha concentração aqui de OH-. Beleza, tranquilo. Isso vai gerar o quê? Quando eu aumento a concentração de um produto, eu desloco o meu equilíbrio para a esquerda, ou seja, eu desloco para a formação de reagentes. Então, quando eu acrescentei essa base, eu vou deslocar o equilíbrio dessa minha primeira reação para a esquerda. Por quê? Porque é o princípio de Le Chatelier. Ele vai deslocar sempre o equilíbrio do mais concentrado para o menos concentrado. Tranquilo, beleza. E o que vai acontecer além disso? Como é que isso vai ocorrer? Esse OH- em excesso, ele vai começar a consumir o NH4+. E aí vai formar um pouco mais de NH3. Então eu vou ter um aumento da minha concentração de NH3. Beleza, tranquilo. Só que quando ele consome o nosso NH4+, ele não vai consumir só dessa reação aqui, ele também consome do de baixo. E quando ele consumir do de baixo, eu vou ter uma queda na concentração de NH4+, aqui. E se eu tenho uma queda, de novo entra o princípio de Le Chatelier. Ele vai deslocar o equilíbrio da minha segunda reação para a direita. Então, o que vai acontecer? O fato de eu ter jogado esse OH- vai fazer com que eu tenha um aumento da concentração de NH3 e uma queda da minha concentração de NH4Cl. Beleza? Essa é a função do tampão. Mas por que isso acontece? O objetivo disso é fazer com que o pH oscile o menos possível. E é assim que o tampão age. Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o pH para ver como é que vai ficar essa história? Olha só. Como é que a gente vai calcular esse pH? Existe uma fórmula. Uma fórmula bem simples, que é o quê? O pOH vai ser igual ao pKb mais o log da concentração do sal sobre a concentração da base. Vamos botar aqui os valores, ó. O pOH é igual a 4,76, lembrando que o pKb vai ser menos o log do Kb, que ele deu lá no começo pra gente, que é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Quando você jogar isso na sua calculadora, o pKb vai dar 4,76, beleza? Mais o log de... Aí o que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês que a concentração do meu NH3 iria aumentar e do NH4Cl ia diminuir? O NH4Cl é o nosso sal. Se eu diminuir, ele vai diminuir essa quantidade aqui. Mas por que é essa quantidade? Porque foi a quantidade que a gente adicionou de base. A quantidade que a gente adicionou de base é o que vai fazer diminuir a quantidade de sal e vai ser a mesma coisa com relação ao aumento da concentração da base. Então eu tinha 0,03 mols do meu sal, eu vou diminuir
1 vezes 10 a menos 3. E na base, que eu tinha 0,02, eu vou somar 1 vezes 10 a menos 3. Beleza? É isso que vai acontecer. Quando você for fazer essa conta por completo, joga isso na calculadora, por favor, tá? Jogou na calculadora, você vai ver que o resultado do POH é igual a 4,9. Beleza, Rodrigão? Acertei, acabou a questão, tirei 10. Calma, ainda não. Porque ele não quer o POH, ele quer o pH. É isso que vocês têm que ficar muito atentos. Quando você faz o cálculo de uma solução tampão, esse resultado que sai aqui é sempre o POH. Quando a gente usa uma solução tampão envolvendo ácido fraco e o sal derivado, a gente já sai direto na conta do pH, mas na base não. A base a gente vai ter que ter uma continha a mais. Mas fica tranquila, é bem suave essa conta. Como é que vai ser? Aí a gente vai fazer aqui, ó, que o nosso pH é igual ao pKw menos o pOH. O que é o pKw? É o menos o log da concentração de kW. Isso aí, no caso, a gente vai considerar sempre que o pKw é igual a 14. Então, pH é igual a 14 menos 4,9 e o pH no final vai dar 9,10. Beleza, só que eu quero chamar a atenção para você numa coisa. Olha aqui, o pH final foi esse. Qual era o valor do pH inicial mesmo? Se você olhar lá no enunciado, era de 9,06. Vou te fazer duas perguntas. Tem lógica eu aumentar o pH quando eu acrescentei aquela base? Sim, tem lógica. Porque se eu estou acrescentando base, o meu meio está ficando mais básico e eu estou aumentando o meu pH. Show! Agora deixa eu fazer uma pergunta. Tem lógica eu ter oscilado o meu pH tão pouco? Foi 0,04. E sim, tem lógica, porque se eu estou trabalhando com uma solução tampão, ele vai tentar manter o pH o constante o máximo possível. Só que nem sempre vai acontecer, então ele vai oscilar pouco. Repare que a minha oscilação aqui foi muito pequena, foi de 0,04. Isso é muito pouco. Se isso aqui não fosse uma solução tampão, o meu pH, que era 9,06, teria ido para 11, 12. Mas no caso foi para pouco, foi só para 9,10. Esse é o objetivo da solução tampão. Então, quando você for fazer a sua questão, repara nesses detalhes. Repara se tem lógica, se você adicionou a base, se o pH aumentou. Aumentou, beleza, tem lógica. Aumentou muito? Não, não aumentou muito, aumentou pouquinho. Beleza, tem lógica sim, é uma solução tampão. Esse é o objetivo do processo. Tranquilo? Se isso aqui não acontecer, refaça suas contas. Faça com calma, refaça em todas as etapas que você vai chegar e vai acertar. Show? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!